E aí, eu sou o Léo, e pensando sobre One Piece, você já deve ter se perguntado por que ninguém chegou à última ilha depois da morte do Roger há tanto tempo. Bom, com o tempo lendo o mangá, descobrimos que só se pode fazer isso através dos 4 Road Poneglyphs. Mas pensa comigo, se eles indicam uma localização, não é possível que depois da última ilha Road Star, mesmo que sem um log pose ou sem um mapa, poderia ser encontrado uma ilha no meio do mar? Até porque a Grand Line está presa entre 2 Calm Belts. Então se vários navios explorassem esse mar, eles poderiam encontrar essa ilha, correto? Bom, isso é claro se Laugh Tale fosse uma ilha no nível do mar. E nesse vídeo aqui, vocês vão descobrir o que os 4 Road Poneglyphs querem dizer, a mensagem que eles passam e aonde está a verdadeira Laugh Tale. Então, sem mais enrolação, vamos direto para esse vídeo. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero que você pense é no globo de One Piece. Como todos nós sabemos, existem 4 mares: East Blue, West Blue, North Blue e South Blue. Esses 4 mares estão devidamente divididos pela montanha gigante Red Line, que cerca o mundo inteiro, e entre esses mares também está a Grand Line, e a Grand Line está presa por também um cinturão calmo chamado Calm Belt. Como a Red Line dá a volta completa na esfera, o mundo é dividido em 2, sendo assim a Grand Line e o Novo Mundo são 2 mares diferentes divididos pela montanha. Nas duas extremidades da montanha temos a montanha reversa, que é a única entrada possível dos 4 mares dentro da Grand Line e a única forma de se dar a volta ao mundo, sendo impossível voltar através dela. E na outra extremidade temos Mary Joyce, a terra sagrada de Mary Joyce, onde vivem os Teriubitos e o Imu. E a única maneira de se passar dentro dessa metade da Red Line é passando por debaixo dela, num buraco que se encontra na Ilha dos Tritões, onde se pode atravessá-la para ir ao Novo Mundo. A entrada da Grand Line é uma montanha subindo e a entrada do Novo Mundo é descendo até as profundezas do mar. Se vocês pararem para pensar, nós temos 6 mares: North, South, West e o East Blue. Depois temos a Grand Line e o Novo Mundo. Os Calm Belts não contam porque são apenas mares parados com monstros e feras por lá. Então, se pararmos para contar, temos 6 mares. Restaria o 7º mar, que é muito conhecido na pirataria, os 7 mares, e também no nosso mundo. O 7º mar com certeza deve ser o All Blue, que o Sanji tanto procura e que a gente também espera ver no final dessa história. E você vai entender porque eu falei dele nesse momento do vídeo mais à frente. De qualquer forma, temos o mundo de One Piece como um mundo bem dividido, bem perfeito se pararmos para pensar, e essas divisões causam uma coisa muito curiosa no mapa, e que a gente vai ter 4 pontos especificamente que dividem esse mundo. Eu quero que vocês peguem a bandeira do governo mundial nesse momento e usem ela como referência. Agora eu vou colocar o símbolo do governo mundial em cima do globo de One Piece. Se tomarmos como referência a montanha reversa e Mary Joyce, independente de como coloquemos esse símbolo, ele sempre vai indicar o ponto no meio entre 4 interseções, sendo elas Mary Joyce, a montanha reversa, o Novo Mundo e a Grand Line, indicando um ponto entre eles. Então nós temos 4 pontos e um ponto em interseção. Curioso, porque também temos 4 Road Poneglyphs que vão indicar uma ilha final que não conhecemos ainda. Vamos voltar naquele capítulo lá do arco de Zou. Nesse capítulo descobrimos que cada Road Poneglyph tem um ponto em específico, e quando se encontrarem esses 4 pontos, naturalmente Laugh Tale vai surgir e você vai encontrar a interseção entre eles, o lugar onde fica a verdadeira ilha. Na imagem, podemos até ver como se uma ilha estivesse submergindo do mar. E aqui novamente eu faço a pergunta que eu fiz no início desse vídeo: se uma ilha fosse buscada através de outras ilhas, ela poderia ser encontrada, certo? Por mais que não se tivesse a localização precisa de Laugh Tale, se eles encontrassem uma ilha no nível do mar ou procurassem através de um conjunto de ilhas, eles encontrariam Laugh Tale de alguma forma. Porém, como eu falei, isso só é possível se a ilha estiver no nível do mar. E agora eu quero que pensem no símbolo X. Além de ser algo muito memorável em One Piece, como aquela cena de Alabasta, o X também é muito famoso na pirataria do mundo real. Em todos os mapas da pirataria sempre se tinha um caminho pontilhado até um X, onde você precisava cavar para encontrar um tesouro lendário. Agora eu quero que vocês vejam essa imagem da Grand Line, do mundo de One Piece. Quando se pensa sobre o uso da log pose no mundo de One Piece, que é a única maneira de velejar pela Grand Line, esse único caminho sempre vai parecer uma linha pontilhada até o final da jornada, onde seria o X, no caso o fim das aventuras naquela parte da Grand Line. E eu não sei se vocês já notaram, mas se você fizer isso tanto na Grand Line quanto no Novo Mundo, o X sempre vai dar de cara com a Red Line. E não, eu não estou dizendo que Laugh Tale tá dentro da Red Line, mas ela tá escondida em um lugar entre as Red Lines. Mas calma que eu ainda vou chegar aí. Quando Roger chegou em Lodestar, ele percebeu que aquela não era a última ilha, então posteriormente de alguma forma ele descobriu sobre os Poneglyphs que existia uma ilha final. Quando ele chegou em Lodestar, a log pose dele ficou maluca, não parava de girar, o que indicava que realmente não tinha um caminho certo a se seguir. A log pose é feita justamente para se pegar o magnetismo da próxima ilha para se seguir por ela. É por isso que no início da jornada, quando você usa a log pose, você só
pode seguir por um caminho, com a diferença do Novo Mundo que se pode navegar através de 3. Mas de qualquer forma, a log pose só indica as próximas ilhas através do magnetismo. Certa vez, a Nami explicou que a Red Line é como uma junção de muitas ilhas. É por isso que em cima dela existem vários climas diferentes, então é realmente como se fossem várias ilhas formando aquela montanha. Isso indicaria que a Red Line tem um campo magnético extremamente grande e poderoso, e por isso a log pose do Roger ficou maluca quando ele chegou em Roadstar, que era a última ilha antes da Red Line. Mas espera um minuto, quer dizer que Laugh Tale não tem nenhum magnetismo? Ela é uma ilha alheia a isso? A resposta é sim e não, porque a log pose na verdade deu a resposta certa pro Roger, ele só não sabia que a resposta era aquela. Na navegação, quando você quer encontrar uma ilha, você usa geralmente dois pontos que eu vou chamar de X e Y, que é a latitude e a longitude. Porém, em One Piece nós temos ilhas tanto no céu quanto ilhas no fundo do mar. Então, em teoria, nós precisaríamos de mais dois pontos, um que indicasse tanto a altura quanto a profundidade. E com 4 pontos, nós teríamos um X. Como eu falei anteriormente, os dois caminhos da Grand Line, tanto no Grand Line quanto no Novo Mundo, eles sempre vão ser uma linha pontilhada até um X. E o mundo de One Piece tem 4 pontos que com interseção formam um X, independente de como você coloque. A log pose do Roger ficou maluca justamente pelo campo magnético da Red Line, e essa era a resposta que ele precisava para saber aonde Laugh Tale ficava. E bom, vocês já devem ter pensado que junto com o mapa e tudo que eu expliquei aqui, Laugh Tale estaria na verdade entre as duas Red Lines e entre os dois maiores mares do mundo. Ela estaria no centro da Terra. E você deve estar pensando, beleza, legal, bons argumentos, uma ideia bem bacana, mas não tem nenhuma evidência em One Piece que comprove isso, certo? Na verdade tem sim, e a explicação novamente é o próprio globo de One Piece. E além do globo de One Piece, eu vou precisar que a gente volte um pouquinho no tempo na história do nosso mundo para um livro muito conhecido. Já falamos sobre ele em um vídeo aqui do canal e alguns vídeos decorrentes dele, mas esse livro é a Divina Comédia do Dante Alighieri. Ele tem um mapa muito interessante. No topo dele encontramos a Montanha do Purgatório, que te leva ao paraíso. No outro lado temos a Terra Sagrada de Jerusalém. Entre eles nós temos o Inferno, ou seja, o Inferno fica no centro da Terra e o mundo é dividido por uma grande faixa de mar. E eu não sei se vocês perceberam, mas isso é perfeitamente o globo do mundo de One Piece, sem tirar nem pôr. Ah, bacana, muito legal. Realmente o Oda se inspirou nisso, mas como isso indicaria que Laugh Tale tá no centro da Terra? Até porque no centro desse mundo é o inferno. Você tá dizendo que Laugh Tale tá o quê? No inferno do mundo de One Piece? E a resposta é sim e não. Existe uma evidência bem discreta dentro do próprio mangá de One Piece que indica que o Oda fez essa referência. É que tem um capítulo que tem o mesmo título do livro, o capítulo 275, Divina Comédia. E esse capítulo em si é muito interessante, porque nele se conta a grande batalha que aconteceu em Shandora há 800 anos atrás. Mesma batalha que levou o fim do reino antigo e também o declínio de Shandora, obviamente. Nesse capítulo também é falado que o propósito que eles tinham, o propósito do reino antigo e de Shandora, foi guardado em silêncio, mas que no futuro essa chama seria reacesa. Então tudo bem, temos um capítulo que tem o nome de Divina Comédia, que faz referência ao globo do mundo de One Piece, e nesse mesmo capítulo é falado sobre a queda do reino antigo, o que bate as informações. Mas temos uma coisa muito mais interessante nisso. Pegue esses números que tem no número 275 e mude um pouquinho a ordem deles. Vamos ter esse número aqui, que é um capítulo que se conta em Impel Down. Nesse capítulo, o Bug explica como o Impel Down funciona, que é uma prisão submersa que tem vários níveis de diferença, sendo cada um mais profundo e mais perigoso do que o outro, e cada um desses tem uma característica específica, sendo alguns com fogo, outro com gelo, outro com a escassez de água. Mas olha só que interessante, se lermos o livro A Divina Comédia, Dante descreve o inferno exatamente dessa forma. Cada vez que o personagem do livro, o próprio Dante, adentrava mais no inferno e ia mais profundo nele até o centro da Terra, os níveis eram diferentes, como anéis de tortura, ou seja, a mesma explicação que existe para Impel Down dentro do mangá de One Piece, com um jogo de números pro capítulo que se chama Divina Comédia, que faz referência direta ao livro. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Na verdade eu preciso sim, porque o globo do mundo de Dante e o globo do mundo de One Piece são idênticos até nos nomes que eles carregam. Olha só, como eu falei, em uma das extremidades da Red Line temos Mary Joyce, que é a Terra Sagrada. No mundo de Dante, em uma das extremidades temos a Terra Sagrada de Jerusalém. Do outro lado, na outra extremidade, temos a Montanha Reversa, uma montanha que se sobe dos 4 mares até o topo e você cai na primeira metade da Grand Line, o Paraíso. E no mundo de Dante, temos uma montanha enorme chamada Purgatório, que no topo o homem vai ao paraíso. Agora pensem comigo, o conceito de Terra Sagrada. No livro de Dante se fala muito sobre o cristianismo e a Terra Sagrada de Jerusalém, e eu acho que dispensa comentários falar sobre como Jerusalém é importante nesse livro. Só que no mundo de One Piece, aqueles que vivem na Terra Sagrada de Mary Joyce se autoproclamam deuses e falam dos seus inimigos como demônios. Falam até que os D comeriam as crianças que vivem em Mary Joyce se elas se comportassem mal, ou seja, tratando verdadeiramente pessoas e seus inimigos como demônios. Os D com certeza, indiscutivelmente, têm alguma relação muito profunda com o reino antigo, talvez sendo até
até o povo que compunha esse reino. E teoricamente, onde se vive o demônio? Dentro do inferno. No mundo de Dante, o inferno está no centro da Terra, e aqui temos uma interseção entre 4 pontos, assim como o mundo de One Piece. E no mundo de One Piece teríamos uma ilha no centro da Terra, e ela seria o lar, entre aspas, dos demônios, Laugh Tale, a Terra dos D, e o lugar onde se esconde todos os segredos do reino antigo. E quer mais uma referência para isso? Um livro muito famoso da literatura, conhecido como Viagem ao Centro da Terra. Escrito por Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra conta a história de um cientista que descobriu um manuscrito escrito em um código único, indecifrável, de um alquimista que contava o lugar onde se entrava para ir ao centro da Terra. Curiosamente, esse lugar era uma grande montanha, um vulcão gigante, onde se poderia viajar até lá, encontrado na Islândia. E você já deve ter imaginado que esse manuscrito, inclusive com essa imagem, é a referência do qual Oda tirou para fazer os Poneglyph. E olha só que curioso, esse manuscrito aponta para uma grande montanha para que se chegue ao centro da Terra. Novamente, mais uma referência às duas montanhas Red Line para que se vá ao centro da Terra para chegar a um ponto específico dentro de um X. Mas tá, o Luffy teoricamente não já foi no fundo do mar? Bom, o fundo do mar é realmente um lugar muito profundo no mundo, mas não é o centro da Terra. E quando o Luffy tá viajando até a Ilha dos Tritões indo pelo fundo do mar, ele se encontra com grandes vulcões dentro do próprio mar que aquecem a água e são muito perigosos para se velejar. E isso também se encontra em outra explicação que tem dentro do mundo de One Piece, que é o Knock-Up Stream. O Knock-Up Stream que curiosamente jogou a ilha de Jaya pro céu, criando Skypiea no futuro, que é onde tem o capítulo Divina Comédia. Mas vamos voltar aqui. O Knock-Up Stream ele funciona da seguinte forma: existe uma cratera dentro da terra debaixo do mar, onde consequentemente a água do mar acaba entrando e ficando superaquecida graças ao manto que é muito quente da terra. Quando isso acontece, o vapor é tão forte que joga um jato de água para cima, que tem a altura de 7.000 metros, e bom, como vocês já viram, é isso que acontece no mundo de One Piece, fazendo com que as pessoas cheguem a ilhas no céu. Agora pense um minuto na montanha reversa. Você não acha muito estranho que o mar simplesmente corre ao contrário, indo para cima de uma montanha? Se a água tem uma força tão grande, capaz de ser jogada para cima como um geyser, fazendo com que os 4 mares também tenham suas águas jogadas para cima, deve ter uma grande cratera debaixo da montanha reversa, certo? E a Red Line é uma montanha muito grande. Como sabemos, para entrar no Novo Mundo, existe uma cratera lá embaixo da Red Line para que se possa passar, e mesmo assim, esse lugar ainda não é superaquecido. A própria árvore que fica lá, que tem raízes que vão até o centro da Terra, também é uma indicação de que existe algo ali dentro. Ou seja, entre as duas montanhas deve haver algo, uma abertura muito grande que faz a água entrar, se superaquecer e jogar a água para cima, como acontece na montanha reversa. Então peraí, até nas próprias físicas do mundo de One Piece encontramos algo que está dentro do centro da Terra, uma grande cratera dentro dela? Bom, poderia caber um reino inteiro ali, certo? Lembra do All Blue que eu falei lá no início do vídeo? O 7º mar que ainda falta para que os mares se completem? Pois é, se temos uma cratera onde a água do mar entra e é tirada para cima como no Knock-Up Stream, que explica o que acontece na montanha reversa, os 4 mares acabam entrando em um só lugar. Dentro dele você poderia teoricamente encontrar todos os tipos de espécies, de peixes e de feras, tendo todas as águas correndo nesse mesmo mar. Esse não seria exatamente o All Blue? E agora pensem comigo, existe Laugh Tale, uma ilha que ninguém pode encontrar apenas procurando, e um mar imenso que também não pode ser encontrado. É porque os dois devem estar no mesmo lugar, certo? Até porque ambos, o Sanji e o Luffy, vão realizar seus sonhos juntos no fim da história. Então, Laugh Tale tá no centro da Terra, dentro dessa cratera gigante, onde todos os mares se encontram. Ou seja, Laugh Tale tá dentro do All Blue, no centro da Terra. Os 4 Road Poneglyphs, na verdade, indicam os 4 pontos mais importantes do mundo: a Grand Line, o Novo Mundo, a Montanha Reversa e Mary Joyce. Agora olhem o trono que fica em Mary Joyce. O trono é basicamente uma linha pontilhada e um X no final, com o próprio símbolo do governo mundial. E mais, as estrelas que ficam nesse trono, na verdade são as ilhas, e o ponto final são 4 pontos com uma interseção no meio, justamente indicando as duas metades dos mares, a Grand Line e o Novo Mundo, a Montanha Reversa e o reino de Mary Joyce. E a última evidência que eu quero trazer nesse vídeo aqui é o próprio símbolo do governo mundial, mas de outra forma. O governo mundial taxou seus inimigos como demônios, logo eles se colocaram na posição de deuses. Sendo assim, eles subverteram a ideia que tinha no passado e mudaram-se para Mary Joyce depois do grande fim da batalha do reino antigo. Aquele reino já existia antes, e ele tinha outro símbolo. Ors, que é um dos seres mais antigos do mundo de One Piece, tem esse símbolo em suas roupas, que é basicamente como o símbolo do governo mundial, só que um pouco mais antigo. Esse símbolo também aparece na própria Mary Joyce, dentro da câmara onde está o chapéu de palha gigante, que provavelmente era do Joy Boy. E esse símbolo também é um X, e é um X muito mais bem feito, inclusive, e ele é o símbolo do reino antigo. E quer uma evidência para isso? Olhe para o símbolo dos Kozuki, aqueles que criaram os Poneglyphs, que são a única maneira de se chegar a Laugh Tale. Se você tirar o brasão dos Kozuki com um pássaro no meio, olha
quando esse símbolo aparece? Pois é, então sim, a última ilha do mundo de One Piece tá na verdade no centro da Terra. O tesouro One Piece tá escondido ali dentro. Quando os 4 Road Poneglyphs forem encontrados, vai se achar o caminho para a última jornada onde está Laugh Tale, e lá, além disso, encontraremos o lendário mar All Blue. Até porque as aventuras de Luffy já tiveram referências a grandes livros da literatura. João e o Pé de Feijão e Uma Ilha no Céu, como é em Skypiea. Luffy já foi à Ilha dos Tritões, que se parece muito com a Atlântida, e entre tantas outras aventuras que se fazem referências a livros da literatura do nosso mundo. O único livro que ainda não teve uma grande referência em nenhuma aventura do Luffy ainda foi justamente Viagem ao Centro da Terra. E é lá que vamos descobrir toda a verdade do mundo de One Piece, a história do Reino Antigo e o grande tesouro que está só esperando pelo Luffy. Eu não sei vocês, mas eu tô muito empolgado para que esse dia chegue. E é com isso que encerramos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa aqui no YouTube. Também confere nossa descrição com as nossas redes sociais, onde vocês mandam suas perguntas pra gente responder aqui nos vídeos. E é isso, galera. Valeu!